Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. No caso, eu estou aqui de manhã gravando uma aula que perdemos na quinta passada, na questão da transmissão. A gente teve aula na igreja, mas perdemos o áudio, não tivemos o áudio. E essa reunião de doutrina da quinta-feira, ela está funcionando como uma classe de catecúmenos. E nós temos irmãos que estão nos acompanhando aí, que têm desejo de fazer parte da igreja. E aí é muito importante termos esse material também gravado, essas aulas. Alguns irmãos não têm como ir na quinta à noite, e aí ajuda bastante aqueles que podem acompanhar as aulas e mandar as perguntas e interagir. E também domingo pela manhã, na escola dominical, também temos a classe também para aqueles que podem estar ali. É recomendável, né? Altamente recomendável que estejam também participando, né? Interagir, fazer as perguntas e tudo mais. Então, ontem, quinta-feira, hoje, sexta, eu vou postar essa aula, que é a aula 19 hoje, e ontem, então, nós tivemos a aula 20. E então eu vou fazer de novo, repetir essa lição para que fique gravado aí e vou fazer a transmissão à noite. Então, mas não importa o horário, né, que você vai ouvir, manhã, tarde ou noite, nosso desejo é que seja um tempo edificante, né, poder contribuir com os irmãos e aqueles que têm interesse de conhecer mais da nossa doutrina. Ok, então vamos orar para dar início aqui à nossa exposição. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Pai bendito, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, eis-nos aqui pela tua graça, nessa oportunidade. Queremos aprender mais, ó Pai, da tua palavra, a Escritura, temos esses auxílios, o ensino doutrinário, os catecismos, as confissões, e precisamos da ajuda do Senhor. Abençoa, Pai, aqueles que nos acompanham, aqueles que têm estado conosco na sequência, ou aqueles também que forem ouvir essa transmissão, esse vídeo. Ilumina as mentes, os corações, aplica a tua palavra, ó Pai. E me conduz aqui nesse momento que irei estar apresentando o conteúdo, expondo o assunto. Dá-me graça. Usa, ó Deus, esse momento para a tua glória, que seja edificante, que seja algo que glorifique o teu santo nome. Assim oramos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos trabalhar no nosso material. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Aparentemente sim. Então vamos caminhar o nosso conteúdo aí, nosso material. Lição 19 vai tratar do casamento e família. Nós estamos numa seção do nosso livro, do nosso guia de estudos da Confissão de Fé, aqui de Joseph Piper. Ele está expondo os nossos documentos, né, a interpretação bíblica dos nossos símbolos de fé. Ele cita a confissão, cita os catecismos, recomenda ler outros catecismos que nós não subscrevemos, né, mas que são reformados, o caso aí o Heidelberg. E nesses documentos, irmãos, na nossa doutrina, a lei de Deus ela é uma regra de santificação. Nós não somos antinomistas, nós não fazemos ruptura, nós não somos dispensacionalistas, nós não fazemos ruptura entre lei e graça. Tem um lugar da lei e da graça no Antigo e no Novo Testamento, tem uma função da lei para os não regenerados, para os regenerados. Então a igreja, a lei de Deus, ela continua tendo um lugar, é um padrão, a regra de santificação. Ela não passará a lei moral, a lei cerimonial, civil, tiveram seu cumprimento ali na teocracia de Israel. Mas Deus vai julgar o mundo usando a lei, então a lei ela é importante para nós e nela nós sabemos a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus para as nossas vidas, né, o que é que Deus espera de nós como povo, e nós devemos então obedecer os mandamentos e há bênçãos da obediência e também maldições, consequências da desobediência. Então nós vamos falar de casamento e família, ele vai interagir esse tema, né, que Deus instituiu o casamento e a família,
lá no Gênesis, e em Êxodo 20, Deus deu mandamentos que têm a ver com a família. Então é interessante esse material, porque ele vai conectar esse tema casamento e família com os mandamentos. Então, os mandamentos, a lei, os 10 mandamentos, é a lei do amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Todos os nossos relacionamentos, então, eles têm a ver com os mandamentos de Deus, com a lei. Nós amamos quando guardamos os mandamentos. Se amamos a Deus, vamos guardar os seus mandamentos. Se amamos a Cristo, vamos guardar os seus mandamentos. E isso vai alterar o modo como administramos nossa vida e nos relacionamos com o nosso próximo. Então, a recomendação aqui para você, como dever de casa, ler a Confissão, capítulo 24, Catecismo Maior, breve, Catecismo de Heidelberg, está aqui, né, as referências para você ler. Quem tem Bíblia de Estudo de Genebra, da Herança Reformada, Bíblia da Fé Reformada, tem esses documentos, tem na internet. Temos o livrinho, né, para quem... A nossa igreja tem esse aqui, brochura, lá disponível. Mas ele também tem essa edição aqui, né, numa capa mais de luxo, assim. Mas são os nossos documentos. Então, quem puder também ler. E é importante aqueles que vão ser recebidos na membresia da igreja, ler pelo menos uma vez, certo? Não tem como você vai ser presbiteriano, quer ser recebido, não conhecer, você vai fazer um juramento, um voto ali de submeter ao governo da igreja, de não resistir à doutrina da igreja. Você nunca leu, então é, a nossa igreja ela exige subscrição dos ministros e os membros devem conhecer e não resistir, não ter dificuldade com a doutrina da nossa igreja. Ok? Então, para memorizar os versículos, né, da nossa lição, é Êxodo 20, verso 12 e verso 14. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, honra teu pai e tua mãe é o quinto mandamento. Né? Os 4 primeiros têm a ver com Deus, né? Não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E agora nós vamos ver os nossos deveres para com o nosso próximo, que também são deveres para com Deus. Então, honra teu pai e tua mãe, é mandamento, é lei, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o verso 14 diz do 20, não adulterarás. Então, esses mandamentos, esses 2 mandamentos dos 10, têm a ver com casamento e com família. Então, nós já vimos nas lições anteriores, voltem aí quem não viu, o nosso dever para com Deus. Agora, o nosso dever para com o homem. Claro que esses mandamentos também são obrigações nossas para com Deus também. Quando pecamos esses mandamentos, não adulterarás, ou não honramos pai e mãe, isso ofende a Deus, em primeiro lugar. Né? Mas são mandamentos mais diretamente relacionados ao nosso dever para com o nosso próximo, ao amor ao próximo. Tem gente que divide as tábuas, né? É uma teoria, outras pessoas acham que nas 2 tábuas tinham os 10 mandamentos, era uma cópia, né? Era uma repetição do concerto, da aliança, do contrato. Então, independente disso aí, todos os mandamentos dizem respeito a Deus, mas há uma seção mais voltada para a nossa vida social, e amamos a Deus também nessa questão de amar o próximo. Vamos começar falando da vida de casado, né? O mandamento então é não adulterarás, né? Não adulterarás. O quinto mandamento, aí, perdão, o sétimo mandamento. Então ele vai inverter, né? Ele vai falar primeiro do sétimo mandamento, não adulterarás, e depois ele vai falar do quinto, que é da relação de pais e filhos. Ele inverte aqui na lição. Ok? Então vamos falar do sétimo mandamento. Quais são as coisas proibidas pelo sétimo mandamento? Ele pede para você ler alguns textos. Será que é só o adultério literal? Né? A questão da lição aqui é: o que é proibido nesse mandamento não adulterarás? O que é que está sendo proibido? Ele pede para você ler Hebreus 13:4, Gálatas 5:19, Romanos 12:24 a 27. E para a gente responder essa pergunta. E também tem uma pesquinha aí muito boa, né? Uma dica, que é o Catecismo Maior, pergunta 139, então, né, os puritanos eles fizeram exposição maravilhosa dos 10 mandamentos.
Nós temos no nosso canal da Igreja de Alagoinhas aqui, eu fiz uma exposição detalhada dos 10 mandamentos, tem essas aulas gravadas também, que é uma revisão e também focado então para o discipulado, para os novos membros, mas nós temos essas aulas aí, nós já falamos desse assunto na nossa igreja aqui. Hebreus 13:4, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então está falando do casamento mesmo, né? Do leito matrimonial, Deus vai julgar os impuros e os adúlteros, então essas coisas que trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, é o adultério. Né? Então, literalmente, o adultério. Né? Temos que honrar o matrimônio. Mas será que só isso? Aí vamos ver, Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Então tem mais coisa aí, né? Tem o adultério, tem a prostituição, tem a impureza, que tem a ver mais com as questões da alma e do coração, a lascívia também, né? As concupiscências, as cobiças. Então já tem aqui um aprofundamento. Né? Jesus no Novo Testamento vai deixar claro que aquele que olha para uma mulher com intenção adúltera já adulterou com ela. Então o desejo, o pecado, ele afeta também a alma, a parte espiritual, as inclinações, as paixões. Então ele começa, na verdade, né, no coração. A boca fala do que o coração está cheio. O corpo, ele só é uma resposta ao que está no coração. É do coração que procedem as impurezas. E o corpo é só um meio que o coração age. Então, a pessoa pode não ter praticado o adultério literalmente, mas ela adultera no coração, como Jesus ensina, e por uma questão de circunstância só ela não pratica o ato, mas diante de Deus ela pratica e ela praticaria se houvesse oportunidade. Ela é pecadora, ela é inclinada ao mal, o pecado do coração aponta para isso. O pecado está ali, às vezes é uma questão de circunstância que não leva ao ato, né? Então essa é a nossa condição em Adão, nossa condição caída, esse é o nosso velho homem, né? Por natureza é o nosso estado como filhos da ira e por graça isso é mortificado, né? E transformado, regenerado, mas não é apenas o adultério, então, traição literal. Romanos 1:24 a 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Então veja a imundícia, a questão do coração, concupiscência. E aí vem também desemboca na prática, né? Para desonrar o seu corpo entre si. Mas ele está falando aí de homens com homens, né? Está falando aí do homossexualismo, da sodomia. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Então a idolatria, né, a incredulidade, o resistir à vontade de Deus, aí vai dizer, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então a idolatria, a incredulidade, traz o juízo de Deus, Deus entrega os homens ao seu coração. Esse é o maior juízo de Deus. Você não quer obedecer a Deus, você não quer obedecer os mandamentos de Deus, você não quer servir a Deus, ser servo de Deus, escravo de Deus, da sua palavra, aí Deus entrega a escravidão da corrupção, do pecado. E uma das consequências, então, dessa entrega de Deus, desse endurecimento dos homens, que então eles vão desonrar o seu corpo entre si. É o pecado na carne, no corpo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí veja o verso 26. Ó. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Então a paixão, o pecado já está lá, ele é alimentado, ele não é mortificado, não há arrependimento. Deus pune esses homens entregando a imundície. Aí ele os entrega a paixões infames. E aí fala agora também das mulheres. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Então, a depravação da sexualidade, né, dos homens e agora também das mulheres, mudando o modo das suas relações íntimas, um modo natural. E aí ele volta a dizer os homens, ó, verso 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza.
homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, não adulterarás inclui o quê? Adultério, fornicação, homossexualidade, pornografia, imodéstia, poligamia, divórcio impróprio e outras coisas que promovem a promiscuidade sexual. Então, não adianta dizer, ah, mas eu nunca adulterei, então eu obedeço esse mandamento. Né? Então, nunca fui num prostíbulo, mas tem um prostíbulo dentro do meu coração, certo? Então, a pornografia, o pensamento, então tudo isso mostra que somos pecadores, que não amamos o nosso próximo, né, como deveríamos e quebramos esse mandamento de alguma maneira, por causa dos pensamentos, palavras, né? E isso pode desembocar também em ações. Ok? Então, de acordo com Efésios 5:34 e Mateus 5:28, além de ações imorais, o que mais é proibido por esse mandamento? Né? Então veja aí, ó, ele vai aprofundar a questão interna. Então é por isso que ninguém consegue obedecer à lei de Deus perfeitamente. Ninguém consegue amar a Deus de todo o coração, força, alma e entendimento perpetuamente, sempre. E amar o próximo como a nós mesmos. Porque nós pecamos porque somos pecadores. Então, o mandamento, ele nos obriga, tem uma parte dos catecismos que mostra isso, a vida toda, perpetuamente, obediência completa. Então, a pessoa para poder não ter quebrado o mandamento não adulterarás, não é só ele não adulterar literalmente, ele nunca teve um pensamento impuro, lascivo. Então, a lei, ela vem para nos mostrar quem somos, pecadores, e nos levar a Cristo. Né? Só ele nunca pecou, nunca foi tentado, né, em tudo, mas sem pecado. Mas veja que o pecado, então, ele afeta, tem a ver com a questão do coração também. Ó, Efésios 5, 3 a 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Então, impureza não deveria nem, né, ser nomeada entre nós, nem conversação torpe, boca suja, piadas imorais, palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Então, o coração é depravado por natureza, como filhos de Adão. Temos a influência externa, mas que encontra num coração corrompido, por natureza, lugar. E, de fato, nascemos nessa condição, pecamos. E aí Jesus vai dizer no Novo Testamento, né, porque os fariseus achavam que cumpriam a lei. E aí no 10º mandamento, não cobiçarás. Então, tudo indica Paulo morreu quando ele era um fariseu, achava que obedecia à lei, mas aí vem o mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo. Então, quando nós olhamos para isso, vemos que a cobiça, desde a criancinha, desde a infância, não ali a princípio a questão sexual, a criança tem essa inocência ainda nessa área, mas o pecado, a cobiça, nós nascemos na iniquidade, nós somos concebidos na iniquidade. Então, quando chega o tempo devido, isso é manifesto. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então, o pecado, isso mostra, a lei nos mata, nos mostra que somos pecadores, porque ela tem uma amplitude, né? Não é só o ato literal ali, o adultério, mas outros pecados físicos, né? Fornicação, homossexualidade, mas também coisas que entram pelos olhos, pelos ouvidos, a língua, as faculdades internas, né? Da alma, o entendimento está corrompido, as emoções, as inclinações, a vontade, como é que a gente falou aí, a luxúria, essas coisas, né, todas são pecado, quebram a lei de Deus, necessitam de arrependimento. Então, olhou para uma mulher com intenção impura, né, e aí, claro, inclui também a possibilidade de uma mulher olhar para um homem, já adulterou. Né, então, a pessoa que cobiçou, desejou, a questão da fantasia ali, do pensamento. Então, discurso corrupto, brincadeiras, entretenimentos imorais, corruptos, né? Pornografia, filmes que às vezes não é uma pornografia, um filme totalmente pornográfico, mas inclui.
a luxúria e tudo isso aí. Mas por que que a Bíblia fala não adulterarás? Por que que esse pecado, o adultério em si, foi escolhido para representar todos esses outros pecados, né? Por que que o adultério, a palavra, por que que não foi, por exemplo, não fornicarás ou não terás pensamentos impuros? É, porque é o pecado, ele vai responder aí, né? É a violação mais grave contra a instituição do casamento, né? O adultério ele atenta contra a família, certo? A imoralidade, e tal, mas o adultério, o ato do adultério especialmente. E todas as outras violações são pecados da mesma categoria. Tudo tem a ver com a família. Nós fomos criados originalmente. Deus criou o homem, não é bom que o homem esteja só, e Deus deu à mulher o casamento, nós vamos ver aqui na aula ainda. Então, a família é o nosso ambiente mais básico e natural, é a sociedade, fomos feitos para viver em sociedade, e a família é a relação social mais básica. O adultério é uma traição, atenta contra essa família, o adultério. Então, é uma traição contra a pessoa mais próxima ali e tal. A família então todos viveríamos em alguma relação, né, ou filhos no caso, mas criados então para constituir nossa própria família. E o pecado do adultério é a violação mais grave no que diz respeito a quebrar essa aliança, esses votos. E os outros pecados levam a isso também, desembocam nisso, né? Pornografia, luxúria, outros pecados eles vão acabar ganhando terreno e desembocando nisso. O adultério no coração atenta contra a família e todas essas outras quebras desses mandamentos, certo? Então, todos os outros pecados também são violações dessa aliança, né, desse compromisso. De acordo com Efésios 5, 3 a 4 e Mateus 5, 28, além de ações imorais, o que é mais proibido por esse mandamento? Então, tem o ato físico, né? É um pecado do corpo, o adultério, mas também é espiritual, claro. O espírito, a alma é que comanda, né? Que usa o corpo, mas o espírito tem suas faculdades, seus movimentos, suas ações, né? A emoção, o intelecto, a vontade, eles já operam diante de Deus. Há obras, então, assim como a fé e outras obras de santidade, há obras da carne, né, que já são feitas ali. Deus é espírito, estamos diante dele, ele vê o nosso espírito. Então, que outras ações imorais são proibidas nesse mandamento? Aí ele diz, Efésios 5, 3 a 4. Veja que Efésios, Novo Testamento, está comentando a lei. É por isso que nós não somos antinomistas. Tem a lei, ela está no Novo Testamento. Jesus fala da lei. Né? O apóstolo Paulo, nas cartas, tem seções nas cartas falando da lei de Deus. Então, não foi abolida. Né? Ela foi cumprida em nosso lugar, mas não foi abolida, ela tem uma função na nossa vida. Então Paulo diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, né? A boca suja, palavras sujas que evocam pensamentos imorais, palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Então, a pessoa tem a questão da pornografia, vivemos numa sociedade pornográfica, o acesso está facilitado, mas mesmo que a pessoa não acesse a pornografia lá mais suja, literal, vídeos e tal, mas piadas, né, até mesmo hoje aí muitos fazem até alguns que se chamam pastores, né, stand-up gospel, piadas com o casamento, com a sexualidade, tratam do assunto da sexualidade do casamento da família, que é um assunto santo, bíblico, com piadas, com chocarrices, certo? Então, a impudicícia, a impureza, a cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, e a conversação, chocarrices. Muita gente gosta de ouvir essas comédias em pé, né, stand-up, pastores que praticamente são comediantes, que fazem piadas com o sexo, com o casamento, que no seu ensino não tem reverência,
e que quem está sendo instruído ali acaba trazendo à mente daquelas pessoas coisas imorais. Irmãos, isso, infelizmente, nós tropeçamos em alguma medida, se não tivermos cuidado, mas nós devemos, ao estudar aqui, como estamos fazendo agora, orar, lembrar disso. Nós devemos ser uma sociedade, acho que o catecismo diz isso, de pessoas castas, ou seja, temos que governar cada um de nós, né, o autoexame, o nosso coração, nossas práticas, mas também ter cuidado com coisas que a gente fala que pode trazer pensamentos então tem que haver reverência no ensino, não conversação torpe, palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Então temos que evocar coisas que edificam, que trazem pensamentos santos e puros. Então é possível pecarmos como igreja quando piadas imorais ou coisas que levam a pensamentos imorais têm espaço no nosso meio. Então, devemos tratar com toda seriedade. É uma coisa séria, nós não devemos fazer os nossos irmãos pecarem também nessa questão. Jesus diz então: Eu, porém, vos digo, Mateus 5:28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no, cora no coração já adulterou com ela. Então, a pergunta lá atrás, né, foi é, o que é proibido, né, nesse mandamento? O que é proibido? Aí, discurso corrupto, né, então que a fala, piadas, falas, brincadeiras, expressões, né, que são corruptas. Brincadeiras e entretenimento, tem muito entretenimento impuro, né? E aí é uma luta, tem que mortificar, né? Às vezes é misturado ali filmes, séries, né? Coisas que levam à imoralidade, bem como a luxúria, certo? Então é um desafio, né? O nosso tempo então tem grandes desafios nessa questão, mas esse é o padrão, irmãos. E para a glória de Deus, por amor a Deus, para o bem das nossas almas, para o bom ordenamento das nossas almas, então nós temos que buscar purificar, limpar a nossa mente, né, dessas coisas e evitar que essas coisas entrem, certo? Se você está lutando contra esse pecado, nesse momento, você tem que orar, pedir a sabedoria de Deus para evitar, para fugir. E aqueles que, pela graça de Deus, não estão lutando especificamente nessa área aí da pornografia, tem que ter muito cuidado e vigilância hoje em dia para poder expulsar, limpar, não consentir com essas coisas, né, no seu coração. E primeiro tem que levar a sério. É por isso que o problema hoje, irmãos, assim, de não levar a sério a lei de Deus, saber o lugar da lei, como é que você vai vigiar se você acha que é besteira, essa questão dos mandamentos de Deus e tal? Então, a lei de Deus vai nos mostrar que isso, na verdade, esses pecados atraem a ira de Deus sobre o nosso mundo, a nossa sociedade. Esse pecado, então, é desagradável, né? São pecados, coisas que desagradam o nosso Deus. Então, para viver uma vida santa, temos que ordenar a nossa vida à luz da palavra, e essa área é uma área de grande luta nos nossos dias. Então, não só o adultério, o adúltero lá, mas pensamentos, discurso corrupto, brincadeiras, luxúria e tudo mais, né? É, eu estou voltando aqui, ó, nos slides, espera aí. Ele também pede para a gente ler o catecismo, né? Ele pede também para a gente ler o catecismo. Eu não coloquei aqui no slide, mas nós vamos ler. Pergunta 139 do Catecismo Maior, certo? Vamos ler aqui. Geralmente é grande, né? Essas perguntas da lei, mas vamos tentar ler aqui. É bom para a gente fazer a referência aqui. Pergunta de número 139. Ok? Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, porque tem uma pergunta anterior, quais são os deveres do mandamento? É o positivo, parte positiva, mas agora a parte negativa. Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres, depois leia a pergunta 138, os deveres.
são o adultério, fornicação, o rapto, incesto, sodomia, todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e os afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, mas eu não falo, mas fica lendo, vê na internet, né? Isso é um desafio. As redes sociais, irmãos, estão aí cheias de impureza, tá lá no misturado no meio, você tá passando e aparece ali. Mas eu passo rápido, mas tá lá. Então, vai exigir uma mortificação muito grande, nossa, né? Uma sabedoria, uma administração muito sábia aí dessas coisas. É, então, as coisas literais, né? O adultério, fornicação, o rapto, o incesto, a sodomia, o pecado físico aí, mas as concupiscências, imaginações, pensamentos, propósitos, afetos impuros, comunicações, né? As coisas da língua, o ouvir, olhar, os sentidos aí, ouvir, olhar, a língua, os olhos, ouvido. Então você tem que vigiar tudo isso aí. O comportamento impudente ou leviano, o vestuário imodesto, que a lição não vai falar aqui, poderíamos falar muito sobre a modéstia, que leva o outro ali a cobiçar, a pecar. Ele tem um pecado, claro, dentro dele, mas nós que somos crentes devemos ter cuidado com essa questão da modéstia, é bíblico, é um assunto bíblico. A proibição de casamentos lícitos, tem os critérios para casar, case. Não podemos proibir casar no Senhor e tal, né? Consentimento ajuizado, aquilo que está lá no capítulo do casamento. E a permissão de casamentos lícitos tem que permitir sim o casamento. Vamos falar aqui do casamento, é um remédio da incontinência, é para, em primeiro lugar, para companheirismo, ajuda mútua, procriação, remédio contra a incontinência. Permitir tolerar ou ter bordéis, então a prostituição que está sendo glamourizada aí nas redes, divulgada, tudo isso aí. Então, permitir tolerar ou ter bordéis, a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, né, que não é bíblico, pessoas que não têm vocação, ali a igreja romana fez muito isso, a demora indevida para o casamento, então, relacionamento tem que ser objetivo, tem que ter um tempo, um foco, uma preparação para o casamento. Ter mais de uma mulher, ou seja, a poligamia é pecado, ou mais de um marido, então, muito claro na Bíblia isso, quebra o mandamento, os puritanos se colocaram aqui. Ter mais de uma mulher ou mais de um marido é pecado. O divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice. Então, outros pecados, né, levam ao adultério, né, a ociosidade, a glutonaria, a bebida, são trabalhar, o trabalho duro, o comer moderadamente, o beber moderadamente, ajuda você a ter uma disciplina corporal, que ajuda você a ter controle sobre as paixões e tal. A sociedade impura, é, evitar, eu creio, né? A sociedade impura, evitar a sociedade impura, amigos, companhias impuras, evitar também os cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos, todas as demais provocações à impureza ou atos de impureza, quer em nós mesmos, quer em outros. Então, não adulterarás é tudo isso e muito mais, né, relacionado a isso. Mas os puritanos fizeram uma lista enorme aqui, né, muito boa para nos ajudar e não mudou. A humanidade mudou, a tecnologia é uma coisa, mas não muda. É a nossa luta aqui, irmãos. A mesma coisa hoje, certo? É, vamos seguindo aí. Então, expanda a sua ideia do que é o não adulterarás. A ideia é essa aqui na aula. Né? Gente que às vezes não teve contato com a fé reformada e tal, não, expanda, pare para pensar, medite. Né? Faça o autoexame também, veja na sua vida o que é que está precisando aí ser mortificado, reformado. Por que você acha que o pecado é escolhido? Já falamos, né? Que afeta o matrimônio. Deus proíbe o adultério para ensinar que todos os pecados sexuais são uma violação do relacionamento conjugal.
Ao proibir a imoralidade sexual, Deus está promovendo e protegendo a santidade do casamento. Então, tudo isso aqui que nós lemos tem o propósito de proteger a santidade do casamento. Que Deus instituiu quando? Foi em Êxodo 20? Não. Gênesis 2, 18 a 24. Certo? Nós vamos falar agora do casamento. Então, não adulterarás. Todos esses pecados, irmãos, eles afetam a nossa vida social. E a nossa sociedade que Deus nos deu primária para habitar foi o casamento. O que é que Adão precisava, então? Foi criado lá, o primeiro homem. O que é que ele precisava? De um ajudante que correspondesse à sua necessidade. É, mas antes de criar a mulher, houve uma sequência cronológica. Deus primeiro criou o homem, depois ele vai criar a mulher. Mas lá no Gênesis, não criou junto. E tem um propósito disso, tudo tem um propósito. E por que que Deus não criou logo os dois ao mesmo tempo ali? Formou do pó da terra, do barro, os dois poderia ter, ou imediatamente criado os dois, como ele criou os anjos imediatamente. Irmãos, Deus queria que Adão percebesse a sua necessidade e também para que a instituição do casamento tivesse clareza do seu propósito. Então Deus criou o casamento, o contexto ali todo deu uma base para o que é o casamento. Então, primeiro Deus fez o homem sentir a sua necessidade. Então, foi de propósito que Deus não criou logo a mulher. E não já criou o homem casado. Já estabeleceu de imediato, na sequência ali. Então, Deus criou o homem. E aí, Deus dá uma tarefa ao homem: dê nome aos animais. O homem tinha capacidade, né? Não havia queda, desenvolvido, raciocínio ali, habilidade, tinha capacidade de dar nome bem, corretamente, especificamente. E aí o homem, dando nome ali aos animais, às fêmeas, animais e aos animais em geral, ele percebeu que não havia companhia idônea, auxílio, um auxiliador idôneo, não havia um parceiro compatível. O homem está em outra categoria, a imagem de Deus, né? O homem é um ser que está no outro nível, noutra categoria, né? Ele está acima dos animais, é de uma categoria separada, né? Então ele dá nome aos animais e está numa categoria, né, acima, tem a imagem de Deus com todos os atributos ali. E aí então Deus fez isso para o homem sentir a sua necessidade, a necessidade do casamento. E qual foi a solução de Deus? Fez Eva ao lado de Adão para ser uma auxiliadora correspondente à sua necessidade. E aí imediatamente ele instituiu o casamento. Né? A nossa visão, nossa perspectiva do Gênesis 2 ali, é que Deus cria a mulher, traz ao homem, que há um casamento ali. Deus é o pai de ambos e é o juiz que é a autoridade, né, que une. Então há o casamento ali e é a primeira sociedade básica que vai servir de base para toda a sociedade. É o casamento, aí vai vir os filhos e os filhos vão casar também e aí etc. Certo? Então Deus faz Eva para isso, certo? É, os versículos 22 e 24, né, de Gênesis 2, versículos 22 e 24, que nós cremos está ali sim a primeira cerimônia de casamento. Né? Há questões culturais hoje que são diferentes, o tipo de roupa, o lugar, mas ali tem o pai, a autoridade, as duas partes, a aliança, o pacto é feito. Então, Gênesis 2, verso 22 a 24, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou-a numa mulher e lá trouxe, e disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chama-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Então Deus traz a noiva, traz a mulher que tirou do homem, né? Agora sim, não, diferente dos animais, né? Numa categoria separada, igual ao homem, a imagem de Deus, tal qual o homem, ela é trazida ao homem e ela é chamada então varoa, né? Ele vai chamar, porque do varão foi tomada. Então uma igual, né? É diferente, né? Deus criou, há características iguais na questão da humanidade, da imagem de Deus, mas há características específicas, né? Então Deus criou a relação heterossexual. Também era o propósito de Deus que houvessem diferenças, papéis, né? Então o casamento, né, ele
É entre iguais, em certo sentido, porque são a imagem de Deus, né? Entre pessoas da mesma espécie, né? São humanos, mas ao mesmo tempo gêneros diferentes. Deus criou gêneros. Tudo isso aqui dá base para o casamento bíblico, né? Há o casamento, há a aliança, há o pacto. Não é só morar junto, não é só é, união estável, esse tipo de coisa. Há uma aliança, há um pacto feito diante de Deus, diante da autoridade. É entre é, é dentro da humanidade, não é com animais, né? Não é com seres de outra categoria, no caso os animais. Tem que ser a imagem de Deus, mas tem que ser também entre gêneros diferentes. Homem e mulher os criou, né? E aí há a especificidade aí. Deus cria a relação heterossexual, não é para ser igual, homossexual, não é entre iguais, né? Tem um livro, até eu dei uma aula aí na escola dominical, o livro do Peter Jones, Deus do Sexo, que ele vai falar disso, né? Que é, Deus cria e é o propósito que fosse diferente mesmo. Muitos atritos que há no casamento aí é porque a mulher quer que o homem seja igual a ela. Ele seria uma mulher. Não, Deus criou, tem a humanidade comum, mas tem aspectos que são diferentes. E o homem vai ter uma mulher que não vai ser um igual no sentido de que vai ser outro homem, não vai ser uma mulher. E vamos ver aqui que há espaço e é o propósito que foi para o companheirismo, para a amizade. Então, é diferente e há uma sociedade, há um companheirismo, há uma amizade, há uma relação, há um complementarismo aí entre homem e mulher. Então, Deus instituiu o casamento, há uma cerimônia, há o pacto ali, os dois à imagem de Deus, mas um homem e uma mulher, a questão heterossexual, não o casamento com seres de outra espécie, ali animais, coisa desse tipo. E Adão recebe o casamento como algo maravilhoso que é. Hoje nós estamos caídos, o pecado afeta o casamento, né? Temos nossas fraquezas, limitações, mas o casamento é bênção, foi criado por Deus e ele continua sendo, né, uma instituição que continua para ser recebida com alegria, porque ele traz conforto, privilégios, companhia, para cumprirmos nossa vocação, é um remédio contra a incontinência, ele tem todas essas características aí. Então há um conceito de pacto, de compromisso, de aliança, certo? Está ali. Né? Onde é que a gente vê isso? No verso 24. Então o pessoal hoje tem toda essa questão de união estável, o pessoal só quer se juntar, não quer assinar o papel, como eles dizem, né? Não quer ter o contrato, o compromisso. Isso não é bíblico, irmãos. Deus estabeleceu uma relação onde há uma aliança formal. Deixa-se o compromisso com pai e mãe e se une à mulher. E a mulher com seus pais e mães e se une ao seu marido. E há uma nova família. Verso 24: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Há uma aliança que é consumada na relação íntima, sexual, os dois agora são uma só carne. E há uma nova relação, uma nova sociedade, uma nova família. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Então há um pacto, há um compromisso. Então há relação, uma só carne, dentro do casamento. Deus criou o sexo para ser vivido dentro do casamento. Deixa pai e mãe, se une à sua mulher, os dois agora, uma só carne, a relação íntima faz parte, foi o propósito de Deus para o homem, o lugar desse prazer sexual ser vivido é dentro do casamento, e os dois então, e o casamento é consumado pelo contato íntimo, né, pela relação íntima, os dois então agora fisicamente, né, mas não só fisicamente, mas também a amizade, espiritualmente, a relação, né, a sociedade íntima ali do casal, os dois então são uma só carne. Então, o casamento monogâmico e heterossexual é o relacionamento primário da sociedade. É a base, é o que Deus estabeleceu. É a vontade de Deus. Né? Aqueles que têm o chamado para a solteirice são casos excepcionais. É uma vocação que Deus dá a alguns, né? Alguns que abraçam essa vocação e têm condições, mas essas pessoas também vão ter que viver em família numa relação de filhos. Não tem como fugir da família. Né? Então eles estão vinculados ainda, os solteiros,
aos seus pais, pai e mãe, às suas autoridades e tal, na sociedade. Então o casamento ele é monogâmico, heterossexual, né? Então Deus não criou dois homens, duas mulheres ali no princípio, e não é esse o casamento. E toda essa agenda homossexual, feminista, homossexual, ela atenta contra o casamento. E como nós vimos lá no livro do Peter Jones, na verdade, tudo isso avança para o pansexualismo, né? Aí vai, começa o homossexualismo, e aí ama tudo, ama o mundo. Hoje tem o ecossexualismo, a pessoa se relaciona intimamente com a natureza, então o pansexualismo e tudo isso. Então, a agenda homossexual, ela vai. Quando você dissolve o casamento bíblico, a sociedade vira as costas, não tem limite nenhum da quantidade de homem, de mulher, se é com animal, tal. Então tudo isso é rompido. Então, para nós, então, o padrão ele está estabelecido e por isso que o adultério é pecado. Por isso que a bestialidade, por isso que o incesto, né, a questão da pedofilia, fornicação, sodomia, por isso que tudo isso vai contra um padrão já estabelecido por Deus na base dessa relação social e que Moisés, então, quando ele diz lá os 10 mandamentos resumidos, não adulterarás, está embutido essa ideia que já estava desde o princípio. O problema do adultério já havia, né, e que é exposto com mais detalhe em outras partes desse mandamento, no restante da lei de Deus. Qual o propósito do casamento? Então, a nossa confissão de fé é reformada, ela é puritana. Não vou aqui me deter nisso, porque temos que avançar, mas já falei em outras aulas. É uma reação ao pensamento católico do casamento, a posição reformada e puritana. Vamos focar aqui no propósito, no que nossa confissão de fé trata, né? Qual o propósito do casamento? O casamento é expresso no conceito da mulher como auxiliadora correspondente às necessidades do homem e em serem uma só carne. Então, criou para ser diferente, para ter papéis. Não é para ser dois homens, duas mulheres ou duas pessoas igual, não é o igualitarismo. Deus criou os diferentes para ser uma sociedade, para ter esse complementarismo mesmo, para haver uma correspondência e com um propósito. Na Confissão de Fé, no capítulo 24, tem um capítulo falando do matrimônio e do divórcio. E que diz o que é que a Bíblia diz, que interpreta a Bíblia, que repete o que a Bíblia diz, que é a nossa doutrina, o que cremos. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Nunca, né? Então, um homem, mulher, mulher, dois homens, duas mulheres, tá? Um homem e uma mulher. Então, a Confissão de Fé entende que o casamento, conforme Gênesis, ele é monogâmico, um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Então, essa é a posição confessional, que é bíblica. Um homem e uma mulher, a monogamia. A poligamia é todo um debate, né? Deus tolerou no Antigo Testamento a poligamia. Não é como hoje, eles casavam mesmo, né? Tinha uns atenuantes ali, embora o padrão original é um homem e uma mulher, Deus tolerou, havia os atenuantes, havia o casamento ali, poligâmico mesmo, e aquele homem cuidava daquelas mulheres, né? E elas viviam como esposas dele ali, tinham os atenuantes e tal. Tem todo esse mistério, né, de por que que Deus permitiu aquilo e não havia punições, mas havia todo um exemplo de consequências ruins, né, da poligamia, há todo exemplos de problemas, né, que essa relação causa, que não é o ideal, que não é o padrão. E no Novo Testamento, o bispo deve ser marido de uma só mulher, aquele que aspira ao episcopado, mostrando que voltando a esse padrão. Então, embora haja uma lacuna no Antigo Testamento, onde a poligamia ela foi praticada, com esses atenuantes e tal, Deus não repreendeu ali, houve uma tolerância dos patriarcas, né, e tal, com as consequências, né, ali daquele erro, daquele pecado, e aspectos que nós não entendemos ali, né, coisas que nós não temos resposta para tudo, mas o padrão é esse de Gênesis e o padrão que o Novo Testamento retoma, e finalmente é o padrão bíblico, que está então aqui interpretado e cristalizado na nossa confissão de fé. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo.
O matrimônio foi ordenado para mútuo auxílio de homem e mulher. Então, qual é o propósito? Na Igreja Católica, antes era, em primeiro lugar, a procriar, mas os puritanos colocaram o auxílio, o companheirismo, a amizade. Depois a procriação, também é propósito, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da Igreja por uma semente santa. Então, casou, tem condições, fertilidade. O propósito do casamento é criar filhos para a glória de Deus, a sucessão legítima da igreja, né? Criar filhos que vão servir a Deus na sociedade, são flechas na mão do guerreiro. E para evitar essa impureza. Então, Deus criou o desejo sexual, o instinto, ele é para ser satisfeito no casamento. Então, se você não tem o dom da continência, de viver solteiro e continente, possivelmente você tem a vocação para o casamento, e o casamento é uma necessidade, uma resposta de Deus, é para evitar impureza, é a cura de Deus para isso, né? Para você ser satisfeito com a castidade do casado dentro do casamento, para evitar o pecado, a impureza. Então, esse é um propósito do casamento. Vamos ver na Bíblia, né? Está na Confissão de Fé e está na Bíblia, é citado, então, né? A Confissão de Fé só expõe a Bíblia. Em Malaquias 2,14, qual o propósito principal do casamento? E perguntais por quê? Malaquias diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança. Veja que casamento é aliança. Tem que ter o pacto, papel, né? Para nós é o papel, né? Aliança, mas é a aliança feita diante de Deus. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e mulher da aliança. Então, apesar de que o foco aí, o versículo fala da aliança, mas o propósito aqui da lição é mostrar que essa aliança é da mulher da mocidade e ela é a companheira. E o adultério, então, é trair essa companheira, né? Essa mulher da mocidade, essa companheira, essa mulher que você fez um pacto, ou vice-versa, né? A mulher traiu o homem. Então, o propósito é companheirismo, né? Os puritanos falavam de conforto, que a vida matrimonial traz, né? Companheirismo, amizade, alguém para estar junto ali. Então, o que inclui o conceito de companheirismo? Amizade, encorajamento, apoio, conselho. Então, sim, deve haver cultivo, né? Você deve casar com alguém crente no Senhor e que também você veja potencial para ser um amigo, um conselheiro, um companheiro, alguém que vai lhe apoiar, lhe ajudar. E nós devemos pensar no casamento não só de modo em si mesmado, mas em ser um amigo, um companheiro, um conselheiro. Então, pensar no outro, pensar que você vai contribuir. Então, vai ser ajuda mútua, né? O companheirismo mútuo ali. Quais são alguns dos aspectos do companheirismo no casamento? Amizade. Então, sim, né? Amizade entre homem e mulher existe, especialmente ali, aqui, né? Dentro do casamento é o lugar para ser cultivado, né? Então existe, é bíblico, né? A mulher e o marido devem ser amigos, companheiros, o encorajamento, apoio, conselho, realização mútua, física, mental e emocionalmente. Então, os dois vão ser amigos, vão trabalhar juntos, vão crescer juntos, vão se realizar juntos nas suas vocações, nas suas vitórias, nas suas lutas também, ajudando, cuidando da alma e do corpo um do outro, né, das emoções. Então, o casamento ele vai fazer essa parceria aí para os dois cuidarem um do outro como amigos crentes espirituais na jornada para o reino dos céus, com apoio mútuo, conselho, orando uns pelos outros, ajudando um ao outro a lutar e vencer o pecado, crer em Cristo, vencer tribulações, problemas e tudo mais. Em 1 Coríntios 7, 1 a 6 e Provérbios 5, 18 e 19, aprendemos um segundo propósito expresso no conceito de uma só carne. Qual é o propósito? Então, tem o companheirismo, a procriação, que eu acho que ele vai falar mais na frente, mas ele cita agora 1 Coríntios 7, 1 a 6, Provérbios 5, 18 e 19, que é o prazer sexual, que é bíblico, que Deus criou, que é para ser vivido dentro do casamento, que é um propósito do casamento, sim, uma só carne. Então, o sexo é um dom de Deus, é uma dádiva. Deus lhe deu o casamento para você, dentro dele, sim, usufruir, desfrutar de uma vida sexual satisfatória. É um presente a ser desfrutado. Ele cita aí 1 Coríntios, né? É o texto que lá em 1 Coríntios 7, que o corpo da mulher é do marido, o marido da mulher, não devem se apartar, senão para a oração, né, por breve tempo, para não dar ocasião para o diabo. Então, há uma dívida ali,
né, de cuidado, de serviço, né? Então o sexo é uma dádiva de Deus para ser desfrutada, não desfrutar, rejeitar um dom de Deus. Parece brincadeira, mas na Idade Média o pessoal casava e dizia que tinha que ficar sem ter contato, né? E era só para procriar. Então havia um ascetismo, né? Uma visão ascética aí da questão do sexo, mas os puritanos dizem, não, o sexo é dom de Deus para ser enfatizado, desfrutado, dentro do casamento, discreto, né? Não em público, mas no privado, marido e mulher e tal. Então, isso nos ajuda a entender tudo isso, o casamento, a lei de Deus, o propósito do prazer sexual, que é para ser no casamento, tudo isso nos ajuda a entender porque todo relacionamento fora do casamento é errado. Porque o propósito de Deus foi esse, né? Homem e mulher, os dois uma só carne, esse é o propósito, esse é o natural que Deus criou, o original. Por causa do pecado é distorcido, né? Há depravação, né? Pecamos, transgredimos, mas como humanidade, né? Pecamos, mas o propósito é esse. Um terceiro propósito é expresso em Gênesis. Aí ele coloca aqui o que na confissão de fé vem em segundo lugar, como terceiro, né? Ele inverte aqui na lição a ordem. Até porque, assim, agora é a procriação, filhos, né? Há casos de casais estéreis, né? Ou que não podem ter filhos de si mesmos, às vezes adotam. Então, assim, esse é um propósito para a humanidade, o crescer e multiplicar, né? Que vamos ver aqui. E que casou tem condições, sim, né? É fértil, pode ter filhos. Essa ideia do pessoal está muito forte, né? Casar e não querer ter filhos. Não é bíblico, é antibíblico, na verdade. Não tem base escriturística. Os motivos são egoístas, né? Que são dados. Então, filhos são bênção para ser recebidos com alegria. E em Gênesis 1, 28, Deus fala isso, né? Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, uma das maneiras de exercer o domínio é crescer e multiplicar. Porque sem gente não há domínio. Você tem essa sociedade, o casamento, mas você tem uma propriedade, uma roça. Sem gente você não tem como fazer as coisas, né? Na sociedade, os filhos são as flechas na mão do guerreiro. Os filhos são os jovens, né? Eles vão trabalhar, às vezes no braçal, vão ajudar, vão cumprir seu papel. Então a sociedade vai envelhecendo. Então, aquele que não tem filhos da mocidade, ele fica indefeso, né? Por isso que a Bíblia diz que é como flechas na mão do guerreiro. Então a sociedade é abalada, ela sofre com essa ideia do pessoal não querer ter filhos, né? Há crises demográficas na sociedade. E até também é justo, porque é juízo de Deus, porque a base é o egoísmo, né? E Deus disse crescer e multiplicar, e sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Essa é uma maneira de servir a Deus, a sociedade, a igreja, o mundo. É uma maneira, a criação de filhos, para a glória de Deus, e para o bem da família, da sociedade, da igreja, certo? E por isso que no Salmo ele cita aí o Salmo 27, né? Que podemos ter, então, confiar em Deus, né? Confiar em Deus, mas eu não sei exatamente porque que ele cita o Salmo 27:3, né? Eu não sei por que ele cita. Deixa eu ver se eu acho aqui na lição, aqui no livro. É, deixa eu ver se eu acho aqui na lição. Não sei se está certa essa referência. Deixa eu ver aqui, irmãos. Ele cita aqui mesmo. O Joseph Piper cita. Gênesis 1, 28, Salmo 27:3 e Malaquias 2:15. Então, ele cita, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Então, é um salmo que fala de confiança em Deus, né? Tudo indica assim, ele está aplicando aqui, que
Quando você serve a Deus, vive para a glória de Deus, tem a sua família para a glória de Deus, você vai ficar seguro, né? Confiado em Deus e filhos são maneiras também que Deus usa, instrumentos de Deus também para nos dar segurança na velhice, coisas desse tipo. É, Malaquias, também Malaquias 2,15. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Então Deus fez um casal, Deus fez um, né, depois a mulher ali. E para quê? Para buscar a descendência. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Então veja que a promiscuidade, hoje com essa questão do aborto, a promiscuidade, ela traz uma série de problemas na família e hoje, né, o pessoal, filhos da promiscuidade, são problemas, o pessoal aborta, né, não quer ter filhos, quer evitar ter filhos, né, por conta disso. Então o sexo é uma boa dádiva de Deus que deve ser desfrutada apenas nos laços do casamento. Devemos enfatizar que é um presente para ser desfrutado. Então é bom, Deus criou, é para ser desfrutado dentro do casamento. Então, isso é um incentivo aí aos jovens. Você tem desejos, é natural. Deus não lhe criou um pedaço de pau e pedra. Você que é solteiro, você tem desejos e tal, e que deve ser mortificado, santificado e você deve cuidar, né, dos seus impulsos, do seu vaso aí com honra e orar a Deus e procurar o casamento. Se você tem desejos, né, e isso precisa ser suprido, vai ser suprido dentro do casamento. Então é por isso que os puritanos falam lá demora indevida para o casamento, né? Que é um problema que leva ao pecado. Então as freiras, os monges lá na Idade Média pecavam muito porque viviam um celibato forçado. Havia muita promiscuidade, abortos, né? Acontecia lá já isso e está voltando, né? As pessoas vivem uma solteirice, um celibato aí, uma demora para o casamento, que vai estudar isso, aquilo, outro, e acaba que torna uma coisa muito difícil ali à espera e muitos pecados e problemas surgem por conta disso. Então, o incentivo ao casamento na igreja é algo, claro, tem que ter consentimento ajuizado, né, maturidade, mas o casamento ele tem que ser um alvo, né, a gente tem que ensinar os filhos e os jovens. A gente acha às vezes, eu sei que a maturidade hoje em dia demora mais, né? Mas no passado o pessoal chegava mais cedo e por isso casava mais cedo, a maturidade. E nós precisamos preparar nossos filhos para essa maturidade, para que não seja tão tardia. Vamos lá. Então, o terceiro propósito aí é ter filhos e criar para o Senhor. E também a lição vai falar dos papéis no casamento, certo? Efésios 5:21 a 33 e 1 Pedro 3:1 a 7. Então, são ambos a imagem de Deus, mas gêneros diferentes. Deus cria a relação monogâmica, heterossexual, entre diferentes, e há papéis estabelecidos por Deus. Não é convenção social, não é invenção de homens patriarcais, opressores, não. É Deus estabeleceu papéis, certo? Qual o papel do homem, do marido? Amar sua esposa como Cristo ama a igreja e nutri-la, acalentá-la, suportar suas fraquezas, enfermidades, buscar sua santificação. Então, esses textos aí nós já lemos Efésios, nós vamos ler 1 Pedro daqui a pouco. Então, o papel do homem é amar a esposa. Veja o padrão, né, elevado, né, no Novo Testamento, à luz de Cristo que já veio. Como Cristo ama a igreja, nutri-la, né, como seu corpo, suportar fraquezas, buscar sua santificação. Parece que eu estou voltando aqui. Vamos seguir. Então, amar a esposa como Cristo amou a igreja, como é que Cristo amou a igreja? Sacrificialmente. As necessidades da igreja, então, em primeiro lugar, ele sofreu, viveu uma vida austera, uma vida santa, uma vida de cruz, de sofrimentos, por amor à igreja. Então, um marido crente, como é que ele vai amar a sua esposa? Dizendo que ama? Sim, é uma maneira, mas vivendo para a glória de Deus, cumprindo a sua vocação, certo? Cuidando, nutrindo, sustentando, como ele diz aqui, né, no slide anterior, nutrindo, buscando a santificação, isso é amar a esposa. Então,
às vezes não tolerando pecados, orando por ela, instruindo, pastoreando. Tem várias maneiras aí, né? Pagando as contas, trabalhando numa vocação que dê condição de sustentar a sua casa e sendo diligente nessa vocação. São maneiras de amar a esposa. Como você relacionaria o comando de Efésios 5:21 à responsabilidade do marido de amar a sua esposa, né? Em Efésios 5:21 fala de uma sujeição mútua. O pessoal usa muitas esse versículo para anular a diferença dos papéis, para pegar o igualitarismo, né? Não tem a diferença, irmãos. Então, como é que nós relacionamos o amor a esse versículo? O amor do marido à mulher a esse versículo. Ah, mas não é, também o homem tem que submeter a mulher e tal? E como é que é isso? Ele diz aí: se ele não ama dessa maneira, ele está pecando. Que maneira? Como Cristo ama a igreja. Então, o homem ele vai ter comprado um Cristo, ele vai se sujeitar no sentido de servir, trocar o pneu do carro, trocar a lâmpada, né? Ele vai cuidar da casa, ajudar a fazer talvez alguma atividade que seja da esposa, lavar um prato, cuidar de alguma coisa que seja um papel doméstico, né, dado às irmãs, mas ele é como Cristo, ele ama como Cristo. Ele vai fazer coisas até que não são, né, ali da sua função direta, mas ele é servo. Ele se sujeita no temor de Cristo, por amor a Cristo. Nós vamos falar um pouco mais na frente, ele cita esse exemplo até das louças aqui, o Joseph Piper, e nós vamos voltar a ele. Mas em 1 Pedro 3 lança luz, tem mais exemplos, né, de como o marido deve amar sua esposa sacrificialmente. Ó, 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Então, viver a vida comum do lar, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, respeitar a mulher, consideração, viver a vida do lar, cumprir os seus papéis de homem, ajudar a sua mulher sendo necessário, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, tudo isso, né, essa vida do lar, viver a vida doméstica, que o pessoal quer viver vida de solteiro para sempre, né? Casa e quer viver como solteiro. Não quer assumir suas funções, sua responsabilidade pastoral, de marido, de esposo, de cuidado, de observar as fraquezas, né, da esposa, ajudá-la no que for necessário. Então, ter consideração, tratar com dignidade e pecar nisso pode até interromper as orações do marido, segundo a 1 Pedro 3,7. Então, amar sacrificialmente como Cristo amou a igreja. E quais são os exemplos? O cara tem o papel dele, o marido tem o papel dele, né? Às vezes uma vocação externa, vai trabalhar, cansativo, estresse no trabalho. Ele chega e vê a esposa cansada, né? Ele pode ajudá-la. É um dever dele. Perdão, né? É um dever dela, né? Não é que agora é uma obrigação, ou ela vai ter que impor uma escala, ou obrigar ele, ou dizer que. Não, a mulher, ela, né? Tem mulheres hoje que trabalham, que é um outro caso, né? A maioria, muitas trabalham aí. E aí, ainda mais, o homem tem que ter sensibilidade dessa divisão, né, aí dos papéis. Mas, digamos, eu estou falando aqui, irmãos, do padrão tradicional, do homem cumprindo o papel, a mulher outra, o homem saindo para trabalhar, a mulher ficando em casa. Então, a mulher ali, ela teria esse papel. Mas ele chegou cansado, a mulher também está cansada, os filhos são pequenos, né, ela tem outras coisas para fazer, e aí ele pode ajudar, ele deve, né, na verdade, ajudar. Não tem outros parentes que ajudem, alguma coisa assim. E aí, mas aí ele está cansado, ele tem outras coisas que ele quer fazer, que ele gosta, mas ele vai cuidar da esposa, ele vai levar ela para fazer as coisas que ela gosta. Ou seja, é o amor sacrificial, mesmo que ele não goste. Ouvindo a mulher, às vezes ele está cansado, passou o dia ouvindo problema no trabalho. Aí chega em casa tem mais problema, mas ele vai ouvir a mulher, né, a sua esposa, edificar. Então, ter apreço por ela, amar, não pensar só em si, querer agradar a sua esposa nesse sentido, apreço por ela e pela família. Então, o homem vai amar sacrificialmente, né? Ele vai cuidar da esposa e fazer coisas até que não lhe agradam, que são papéis da esposa. Ele vai servir também ali, como Cristo serviu a igreja, veio para servir.
né? E o marido também é como Cristo na sua casa. E qual o papel da esposa? Ela deve ser submissa, sujeitando sua vontade a dele, em tudo, que não a leve a pecar. Então, o que não é pecado, segundo a Bíblia, esse é o padrão. O padrão de Cristo é alto? É, né? É alto, né? Amar como Cristo amou a igreja, dar a sua vida, servir, né? Se sacrificar, se negar, tomar a cruz, é um padrão elevado. E para a mulher, também, ninguém está dizendo que é fácil. Ela deve ser submissa. Ela deve se sujeitar. Em quê? Qual o limite? Tudo que não for pecado. Tudo que for pedido que não for antibíblico. Esse é o papel dela ali, que for a atividade dela, né, diretamente. E ela deve se submeter ao marido, às suas decisões, naquilo, né, e necessidades ali que não sejam coisas pecaminosas. É, claro que o marido não deve, assim como vamos ver na parte dos filhos, né, fazer aqueles que estão em posição ali de subordinação, né, de provocar ira, não é isso que o marido deve fazer, e principalmente não pedindo coisas pecaminosas. Então, ela deve ser submissa. Marido pediu coisas ali lícitas e tal, ela deve, dentro das suas condições, tempo, vocação, oportunidade, fazer submeter, dentro da ordem, né, das condições. Em João 14,15 e Efésios 5,24, por que Paulo não ordena que as esposas amem o marido? Mas por que, né? Que o marido é amar. E a lei de Deus não é amar? Os 10 mandamentos não é a lei do amor? Amar a Deus, amar o próximo? A mulher não tem que amar, não, o marido? E por que é respeitar? Por que é ser submissa ao marido? Aí ele vai explicar isso aqui para nós, o Joseph Piper, citando João 14,15 e Efésios 5,24. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a mulher crente, deveria ser, ou é, né? É crente. E obedecer é amar. A gente separa a obediência de amor. A gente tem uma divisão de lei e graça muito grande. O pessoal acha que obedecer é legalismo e amar é só sentimento. Não. Quem ama, obedece. Então a mulher, quando ela obedece o marido, ela está amando. É a maneira dela, como o papel dela de mulher, a maneira dela amar o marido é essa. Sendo submissa, respeitando, sujeitando. Assim como nós todos, homens e mulheres, se amamos a Deus, vamos guardar os seus mandamentos, vamos obedecer, vamos nos sujeitar. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Efésios 5:24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Não é pecado? Submeta. Como é? Qual é o padrão? Cristo, a igreja sujeita a Cristo. O padrão do homem, olhar para Cristo, o serviço de Cristo, meditar no amor de Cristo. E a mulher ama como a igreja ama Cristo. Como é que a igreja ama a Cristo? Uma igreja que ama a Cristo faz o quê? Crentes que amam a Cristo fazem o quê? Obedecem a palavra, os mandamentos. Jesus diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pode tocar a boca cheia de amor, falar de amor, não adianta. Me ama, Pedro, tu me amas, aí dá uma ordenança para Pedro lá. Pastorei as minhas ovelhas. Então, o amor, ele vai ser assim. Então, a mulher, quando ela é submissa, ela está amando o marido. Quando ela cumpre os papéis dela, ela está amando o seu marido. Quando ela não é ela que é a mandona da casa, né? Quando ela é submissa, ela não é o cabeça, não é ela que manda. Né? Quando ela entende que não é dela a função de estar, por exemplo, disciplinando o marido, colocando para dormir no sofá, quando ela é submissa, quando ela. E a lei, tudo ela é cristã, né? Tem que tratar, perdoar o pecado e ela ser submissa, pastoreável, amiga, ajudar o seu marido se ele está realmente incorrendo em alguma falta. Então, ela não pode ser, não é o papel da mulher ser a mandona, o cabeça. Né? Ela ama sendo submissa, sendo feminina, né? Sendo gentil, sendo cortês, sujeitando com prazer, como a igreja se sujeita com prazer a Cristo. Se sujeitando de boa vontade. Esse é o amor da mulher pelo marido. Não querendo
usurpar o lugar do marido de liderança, de governo, dizer como é que as coisas têm que ser. O marido vai fazer aquelas coisas que eu falei, né, de exemplo aí que citamos, não é porque a mulher mandou, ou porque senão ela vai estar com raiva, vai punir ele se ele não lavar o prato, aí vai botar para dormir no sofá, ou vai não ter a relação íntima. Mulheres que punem os maridos, né? Isso é antibíblico, está lá em 1 Coríntios 7, a questão dos corpos ali, tem que ser tratado, se tem problema, trate, resolva. É, tem, claro, não é forçação de barra, tem dias, situações, mas a regra geral, né, é que deve haver o contato e isso não é para ser usado como moeda de troca ou como maneira de domesticar, mandar no marido, né? Não é para ser assim. O casamento não foi feito para essa guerra de sexos aí. E cada um tem que cumprir o seu papel. O marido cumpre o seu papel, a mulher cumpre o dela. O marido amar sacrificialmente, a mulher amar como a igreja, amar Cristo, certo? Cada um cumpre o seu papel, independente aí do outro, porque a mulher pode ter um marido até incrédulo e ela tem que fazer isso aí. Agora, é claro que, eu até falei, acho que foi no estudo da escola dominical que eu falei, que se uma parte não está cumprindo o seu papel, tem que moderar a expectativa com relação ao outro, né? Se o marido não está amando a esposa não é sujeita ao marido, então isso tem que ser buscado, é claro, né? E tem que haver uma moderação, porque sabemos que somos pecadores, pode estar havendo alguma dificuldade, mas o padrão é esse. O padrão é Cristo e a igreja, o padrão é alto, para ambas as partes. E o papel da mulher é estar sujeita a Cristo, sejam em tudo submissos ao seu marido. Então, por que, que não é dito a mulher assim, ame o marido? O marido é dito, né? Amai vossas esposas. E por que, que não diz a mulher? Porque Jesus diz: se o amamos, guardaremos seus mandamentos. Então, uma mulher que ama a Cristo, uma mulher que ama a Jesus, ela não vai querer ser líder da sua casa, líder da igreja, líder, né? Até algumas questões da sociedade hoje, embora é possível a mulher ocupar, ela vai pensar várias vezes se é para a glória de Deus que ela vai estar exercendo ali alguma posição de liderança, porque é, é da estrutura da sociedade que Deus criou a família, que a mulher ela tem uma função, né, de sujeição ao seu marido, às autoridades aí, no caso, ao seu marido, né? E essa é a base, né, pela qual a sociedade é edificada. Então, a mulher ela vai amar a Cristo obedecendo os seus mandamentos. Então, se uma esposa ama a seu marido, isso se manifestará em obediência, né? Assim, irmãos, é com relação a Cristo na igreja. Uma igreja ama a Cristo, uma igreja de Cristo que ama a Cristo, vai querer conhecer e obedecer os mandamentos, né? Filhos que amam a Cristo vão obedecer os mandamentos, ali, coisas bíblicas, né? E tal, e tal. De acordo com 1 Pedro 3, de 1 a 6, que tipo de espírito a esposa deve exibir em submissão? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E aqui ele vai dizer que não é nem só marido crente, não, viu? Marido bonzinho, não. Tá assim, ele não está dizendo assim, ó, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, se ele lavar louça, se ele for bonzinho, se ele for crente. Não. Mulheres, casou, né? O ideal é que você case no Senhor, mas casou, ó, veja, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Então, mesmo a mulher num casamento misto, ela tem papéis de mulher ali. Ela tem que ser submissa ao seu marido. As mulheres que fazem isso, mesmo as incrédulas ou as crentes que têm marido incrédulo, irmãos, isso aqui é um princípio bíblico. É um princípio de família, de papel. Ela colhe benefício disso aqui, pode ter certeza. Ela preserva o seu casamento, muitas vezes, por conta disso, né? Então, claro que se o marido for incrédulo, trair, ela tem direito, né, ao divórcio lícito e tal. Mas a ordem para ela está casada, enquanto estiver casada, ela é mulher, ela tem papel. Qual é? Ser de submissa ao seu marido. Talvez até para ganhá-lo para o evangelho, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Então, o testemunho ali da mulher, né, pode ser que Deus use para ganhar aquele marido incrédulo.
Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Então, a ênfase da mulher piedosa, crente, não é no externo, só na beleza, nas roupas, mas no homem interior, do coração, a alma, a mente, o coração, o homem interior da mulher, seu espírito. Essa é a ênfase, certo? É, o homem interior unido ao incorruptível trajo de um espírito manso. Então, o adorno da mulher não é só a roupa, claro, a modéstia, se vestir bem e tal, tem seu lugar, né? Mas com moderação, com modéstia. Mas o homem interior, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, um espírito calmo e gentil. A mulher piedosa, submissa a Deus. Então, essa mulher birrenta, que nem provérbio diz, né? Que é melhor morar numa casa, é melhor, sei lá, não lembro agora, do que a mulher como se fosse uma goteira, né? A mulher birrenta ali. É melhor estar só, isolado ali, do que estar numa casa ali que tem aquela goteira que perturba ali. Então, a mulher, ela tem que ter um espírito calmo e gentil, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que se a si mesmo se ataviaram as santas mulheres que esperavam Deus. O exemplo das mulheres do passado é esse e continua. É o mesmo padrão. Submissas ao seu marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão. Sara obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. Então faça o seu papel. Obedeça, não queira mandar, não queira governar o seu marido, domar ele, domesticar, forçá-lo, puni-lo, trate, resolva. Tenha um espírito calmo e gentil. Né? A mulher é braba, fica de mau humor e aí pune o marido e tudo mais. Isso não é bíblico, não é o papel da mulher. Né? O homem ele tem mais a função de governo. Se é que é para ter a lei, alguém para ser a lei, o governo na casa é o marido, né? Na criação de filhos, o pai que deveria ser mais a lei, disciplinar. A mãe também pode, né? Disciplinar. Mas a mãe, então, a mulher, a feminilidade, ela que deveria ser essa parte mais gentil, calma, a graça, né? Para os filhos. Então, o pai, né? Ali o governo mais severo. Então, a mulher, ela, a feminilidade, a submissão. Então, tudo isso é a guerra da mulher, essa, né? A sua luta contra o seu espírito, a luta contra a corrupção e buscar ele unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Isso é que tem valor diante de Deus, não é que ela é a mulher empoderada, né? A mulher que ela que manda, não é isso. Mas e aí vem a questão, mas se ela tiver certa e ela tem que obedecer em tudo, mas se ela tiver convencida de que a ideia do marido não é boa, vai trazer problema, vai trazer prejuízo. Se ela pensar, ela tiver essa certeza que o que ela quer é melhor para a família. A Bíblia diz que ela tem que ser submissa. E aí, agora, o que é que ela tem que fazer? Ela aceita? A resposta é: ela pode explicar a sua ideia, mas se ele não aceitar, ela deve se submeter. Irmãos, não tem como os dois decidirem. Tem que ter um cabeça. Se o homem tem que ouvir a mulher, ele tem que decidir sempre o que a mulher quer, ela é que manda, finalmente, né? Em todas as relações é assim, irmãos. Na igreja também, em outras relações. Então, se a pessoa que está ali, ela dá a ideia dela, mas a ideia dela sempre é e tal, então ela que manda. Então, no padrão bíblico, a mulher, sim, ela é companheira, auxiliadora, amiga, conselheira, ela deve explicar a sua ideia, tentar até convencer o seu marido, mas se ele não aceitar, é a escolha dele que prevalece. E ela tem que submeter de bom grado, confiando em Deus. Viver pela fé, saber, né, então, que é, isso é coisa realmente que Deus deu ao marido, é função que Deus deu ao seu marido, né, ao seu esposo. Aplicando Atos 4,19 ao relacionamento conjugal, como uma esposa deve responder quando seu marido lhe diz para fazer algo contrário às escrituras? Aí vem a questão, né? Mas se for antibíblico, aí sim, Atos 4,19.
Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então, assim, pediram aos apóstolos para parar de pregar, para não pregar. E eles disseram: não, julgue se eu tenho que obedecer a vocês ou Deus antes, né? Eu tenho que ouvir Deus ou vocês que estão mandando não pregar. Julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então, a mulher é submissa, antes de ser submissa ao marido, é a Deus. A autoridade maior é Deus. E o marido, debaixo de Deus, se ele está pedindo nada que seja antibíblico, ela deve obedecer, mas se ele pedir algo antibíblico, ela deve recusar. Irmãos, eu vou parar aqui, eu vou cortar esse vídeo, eu vou começar um outro vídeo sobre a vida familiar, a relação com os filhos, por conta do tamanho e do tempo, ok? Então vamos orar por essa questão da relação marido e mulher, e aí eu continuo numa outra transmissão, num próximo vídeo. Oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, por essa lição, por esse estudo da tua palavra. As famílias precisam ouvir, ó Deus, essas coisas, as mulheres, as esposas, os maridos também. Precisamos meditar e aplicar, ó Pai, na nossa vida e reformar aquilo que tem que ser reformado, buscar no nosso coração, na nossa mente, a ação do teu Espírito nos santificando, nos renovando. Perdoa-nos, ó Pai, porque pecamos sempre e precisamos de mais graça para uma melhor obediência. Dá-nos graça, ó Pai, e abençoa as famílias, os casamentos. É no nome de Jesus que oramos, te agradecemos. Amém. Irmãos, eu vou pausar aqui, né, e damos sequência daqui a pouquinho, né? Para vocês vai ser logo em breve aí na sequência, no próximo vídeo.